Olá pessoal do terceiro ano, Colégio Estadual Tarcísio Mota, vamos lá, aula de matemática. Pessoal, estamos num assunto que é muito recorrente no Enem. Muitas questões que envolvem estatística, tabelas com dados, gráficos, estudo desses dados. É muito recorrente no Enem, galera. Então, é um assunto, eu diria que de suma importância, né? Não que exista outros mais, outros menos, mas você sabe que se fizermos um levantamento aí das questões que mais caem no Enem, estatística é uma das que mais cai, através de gráficos, de tabelas, né? Então, estudo de gráficos e tabelas. Então, vamos lá, hoje, 7 de junho de 2021. Simbora. Então, galera, passei para vocês aí na última aula, nós estamos estudando medidas de tendência central. As medidas de tendência central são elas a média, seja ela aritmética ou ponderada, a mediana e a moda. A média aritmética é você fazer a somatória dos valores, dividir pelo total de valores, total de dados. A moda são os valores que mais se repetem dentro de uma pesquisa, dentro de uma amostra. Enquanto que a mediana é o valor central, quando você organiza os dados colocando um rol. Então aquele central, se é um número ímpar, vai ficar um centralizado certinho. Se é um número par de elementos, você vai pegar os dois centrais e fazer a média entre eles. Então, nós vimos isso aí nas últimas aulas. Então, a questão 12 está incompleta aí na tela de vocês, certo? Só coloquei a parte da tabela em diante para pegar logo a 13 e a 14, Foram as outras questões passadas para vocês também. Mas eu farei a leitura do início dela, certo? Então, os levantamentos que determinam os níveis de audiência de emissoras televisivas são feitos por amostragem. Por meio de entrevistas, telefonemas ou dispositivos conectados a certo número de televisores, que recolhem informações sobre o tempo em que a TV permanece ligada e os canais sintonizados. A audiência é medida em pontos e cada ponto indica determinado número de espectadores. A tabela abaixo mostra a audiência de uma emissora durante 10 horas consecutivas. Então, nós temos aí a audiência de uma emissora, o número de horas, 3 horas. O número de pontos, 18 pontos. 4 horas, 19 pontos. 2 horas, 20 pontos. 1 hora, 21 pontos. Qual foi a média horária de pontos de audiência dessa emissora nesse período? Então já tem um valorzinho ali, mas não quero o valor, quero saber como calcular ele, como chegar a esse valor. Pessoal, olha, a pergunta aí já está explícita, qual foi a média? Então você vai calcular a média. Agora resta saber se é a média aritmética ou ponderada. O que vai definir, se ela é a média aritmética ou se é uma média ponderada? Você vai verificar na tabela, se as variáveis aqui, por exemplo, as variáveis, ela é numérica, então possivelmente, ela vai ser uma média ponderada. Porque você tem aqui as variáveis numéricas, não é qualitativa, ela é quantitativa, e aqui você tem a frequência, certo? Então vai ser 3 de 18, 4 de 19, 2 de 20 e 1 de 21, certo? Então é a média ponderada. Vamos ao cálculo, então? Vamos lá, abrir aqui o nosso quadro. Ih, rapaz, deixei riscado aqui da última aula. Deixa eu só pausar para... Como é que pode, O professor saiu e deixou aí o quadro riscado ainda? Que falta de educação do professor aí. Vou conversar com ele depois. Vamos lá. Então, galera, a média, ela vai ser ponderada. Então, eu vou representar por x, Então, no primeiro caso aqui, nós temos quanto? Nós temos 3 de 18. Então, vai ser 3 vezes 18. Mais 4 vezes 19, Então, 4 vezes 19. Mais 2 de 20 e 1 de 21, As 2 de 20 e 1 de 21, tá? Só 21, Então, quantos no total aqui, galera? Quantos no total? Temos 10, 3 mais 4, 7, 7 mais 2, 9, mais 1, 10. Então, dividido por 10.
Ok? Então vamos lá, fazer a somatória aqui. Vou pegar aqui emprestada a calculadora. Então, de acordo com o cálculo lá, eu vou pegar o quê? O 3 vezes 18, né? Mais 4 vezes 19, mais 2 vezes 20, mais 21. Então, vai dar um total de 191, né? Então, voltando lá. Então, nós temos a média de 191, né, dividido por 10. Logo, a média de audiência dessa emissora vai ser 19,1 pontos, né? 19,1 pontos. Ok? Então, quem acertou aí, parabéns, né? O processo não é complicado. Galera, e lembrando, né, que é importante você saber dessas medidas de tendência, né, central, porque é recorrente no Enem, né, ter questão ou em outros concursos, outras provas, uma tabela, né, com valores ou um gráfico com valores, pedindo para que você calcule ali a partir daqueles valores, a média, a mediana e a moda, né, as três, por exemplo. Você tem que saber calcular as três, né? Verificar como é que resolve. Questão número 13. A distribuição da população economicamente ativa de um pequeno município por grupo de idade é descrita pelo histograma. Então, o histograma é um tipo de gráfico, né? Onde nós usamos as classes, né? 16 a 28, 28 a 40, 40 a 52 e 52 a 64. Então, nós temos ali de 16 a 28, né? 20.400, a população, né? De 28 anos a 39, né? 28.200, de 40 a 51, 21.300, de 52 a 64, né? 10.100. Então, perguntas. A idade média da população economicamente ativa desse município é... Então, vamos lá, como é que eu vou calcular, certo? A idade, né? A média de idade, né, nessas populações aqui. Lembrando, né, que eu tenho ali também a média ponderada, né? Porque não tem valores, né? Ó, aqui eu tenho, novamente, ó, nas variáveis, ó, uma variável quantitativa, são quantidades, né? A idade. Enquanto que aqui, ó, na variável, os resultados, né? São números também, obviamente. Então, certo? Vai ser uma média ponderada. Então, vamos lá. Para saber isso aqui, galera, vou ter que verificar o seguinte. Ó, eu vou ter que fazer, já que é média, né? Eu vou ter que fazer a média de cada um desses intervalos aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer a média de cada um desses intervalos, ou seja, pegar esse meio, esse meio, esse meio e esse meio, certo? Ou seja, vou pegar o 16, somar com 28, dividir por 2. Pegar o 28, somar com 40, dividir por 2, certo? Vou pegar o 40, somar com 52, dividir por 2. 52 com 64, dividir por 2, certo? Então, primeiro eu vou calcular essas médias aqui. Então, vamos lá, então. Então, a média de cada uma das classes. Tá captando, ó? Vou colocar aqui, assim, ó. Classe... Não tá arriscando? Oxente. Vou colocar classe 1, classe 2, classe 3, são 4, né? Classe 4. E aqui eu vou colocar a média dela, certo? Ó, a média de cada classe. Ó, a primeira classe é 16 ao 28, então vai ser 16 mais 28, ó, e dividido por 2. A próxima classe vai ser o que? O 28 mais o 40 dividido por 2. A próxima vai ser o 40 mais o 52. Pessoal, só um instantinho. Então, galera, o 40 mais 52 dividido por 2. Desculpa aí, galera, tive a interrupção. Meu cachorro queria almoçar o galo. Imaginou, eu tive que correr atrás do cachorro para pegar ele. Tirar o galo da boca do cachorro. Vamos lá. Então, essa média aqui, ó, vai dar o quê? 16 mais 28 dividido por 2 vai dar 22, né? Então, nós vamos usar esse 22 aqui, certo, galera? A próxima classe aqui, ó, 34.
Tá até ofegante ainda. A próxima vai ser o 46, certo? Na última classe, ó, nós temos o 58. Então, são esses valores que nós vamos usar juntamente com os valores que demonstram aqui no gráfico. Certo? Esses valores aqui, ó, 20.400, 28.200, 31.300 e 10.100. Então, vamos lá, apagando aqui o quadro, né? Você já sabe que os valores são esses aí. 22, 34, 46, 58. Então, vamos lá, apagando o quadro em 3, 2, 1. 2 horas depois, 3 horas depois, 4 horas depois, 5 horas depois, 6 horas depois, 7 horas depois, 8 horas depois, 9 horas depois, 10 horas depois. Pronto. Vamos lá. Então, agora sim, vou pegar e fazer a média. Vamos lá, ativar aqui o Excel. A média vai ser o que? O 22, né? Foi o primeiro valor que nós encontramos lá. O 22 vai multiplicar quem? O 20.400. Então vai ser a média ponderada também, né? Lembrando que esses 20.400 vem daqui, ó. 20.400. Então o próximo valor é 28.200. Então vou pegar 34 vezes 28.200. Mas, né, lembrando isso aqui tudo, vai ficar sobre um valor. Que valor vai ser esse? Vamos lá, já eu vou explicar quanto é que vai ser. Então, o próximo valor vai ser quanto? Não vai dar pra gente fazer aqui. Vai ficar um valor muito grande, a canetinha não dá pra gente fazer muito pequena. Vamos lá, o próximo vai ser 46. Se é caneta escrever, vamos lá. Então, o próximo vai ser 46. Vezes quanto? 21.300. E o último é 58, né? 58 vezes quanto? 10.100. Que é 10.100, certo? Então, isso tudo vai ficar sobre quanto, cara? Isso tudo, né? 22 vezes 20.400, mais 34 vezes 28.200, mais 46 vezes 21.300, 58 vezes 10.100. Então, você vai somar esses 20.400 com 28.200, com 21.300, com 10.100, que vai dar 80.000. Certo? Então, tudo isso aqui vai ser sobre 80.000. Pessoal, meu celular está com a tela quebrada, exatamente por isso que tem a dificuldade aqui de escrever. Então, a somatória disso tudo, vamos fazer aqui do lado. Vou pegar aqui a calculadora, né, para a gente fazer. Então, eu vou ter ali 22 vezes 20.400, mais 34 vezes 28.200, mais 46 vezes 21.300, mais os 58 vezes 10.100. Então, olha só, vai dar um total de 2 milhões. Copiar aqui, né? 2.900 e... Aliás, aqui não vai copiar não. Perdão. Dá 2.973.200. 973.200. Isso dividido por 80.000. Ou seja, isso aqui dividido por 80.000 vai dar 37,165. 37,16, né? Então a média aqui, ó, vai ser de 37,16 anos, não é isso? Ok? Então, média de 37,16 anos. É um pouco complexo, né, galera? Mas dá para fazer sim, né? Dá para entender. Por isso, né, que na alternativa aqui, ó, nós temos a alternativa E, né, 37,165 anos. Vamos lá para a 14, né? Também passei para vocês aí a 14, né?
Então, a tabela abaixo contém os dados referentes ao consumo de energia elétrica de uma residência em quilowatts-hora, no período de maio a novembro do ano passado. Perdão. Então, no mês de maio nós temos ali 250 kW, hora, né? Mês de junho 300, mês de julho 255, agosto 262, setembro 313, outubro 300 e novembro 280. Então, por essas informações é correto afirmar: o valor do consumo mediano supera o valor do consumo médio de 20 kWh. Então, será que a média é 20, né? Supera o valor de 20? Então, para calcular a média, galera, o que é que eu faço? Eu vou fazer a soma, né, e a divisão. Então, eu vou pegar o 250, mais os 300, mais os 262, 255, 262, 313, 300, né, e 270. Então, a média disso aqui vai dar quanto? A média disso aqui, ó, é você pegar os 250, somar com os 300, somar com os 255, somar com 262, somar com 313, somar com 300, né? Somar com o 280. Depois dividir por 7, né? Que são 7 meses. Certo? Então isso aqui tudo, ó, vai ser dividido, né, por 7. E a média encontrada fazendo esse cálculo aí vai ser de 280 kWh. 280 kWh. Então, o valor do consumo, né, mediano supera o valor do consumo médio de 20 kWh. Então, de acordo com a nossa tabela ali, né, a média ali, a moda, né, melhor dizendo, ó, é o que mais se repete, é o 300. O que mais se repete é o 300. Ainda temos aqui a letra A, B, C, D e E também, né? Então, ali encontramos a média ali, né? Vamos encontrar a moda também, que é 300. Então, vou anotar aqui em cima. A média é 280, né, que nós encontramos. KWh. A moda, que é o que mais se repete, é o 300. Certo? O que mais se repete é o 300. E para encontrar a mediana, né, eu vou ter que colocar isso aqui em ordem, né? Colocando em ordem, vai ficar 250, 255, 262, 280, 300, 300 e 313. Quem vai estar bem no meio é o 280. Então, a mediana é 280. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Estou escrevendo no próprio quadro aqui, né? Vai ficar difícil para resolver. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Não vai dar para dar pausa, não. Deixa eu abrir meu livro aqui na questão. Pronto, abri. Então, no item A, nos diz aí, o valor do consumo mediano, então, mediano é 280. Supera o valor do consumo médio? 280? Não, eles são iguais, né? Então, eles são iguais. Então, a letra A está equivocada. Certo? Está equivocada. A letra B, o valor do consumo médio supera o valor do consumo modal em 20. O valor do consumo médio, a média é quanto? 280. Supera o valor do consumo modal em 20 kWh. A moda é 300, né? Poderia ser essa, né? Poderia ser essa. Então, o valor do consumo médio supera o valor do consumo modal, que a moda é 300, né? Em 20 kW. E na letra C, o valor do consumo mediano supera o valor do consumo modal em 20. A mediana, não, é igual, né? A D, o valor do consumo modal é igual ao valor do consumo mediano? Modal, não, também não. O valor do consumo médio é igual, a média, não, aqui, média, é igual o valor do consumo mediano? Tem tudo a ver, né? Então,
Enquanto que a B diz o quê? Que o valor do consumo médio supera o valor do consumo modal em 20? Não, é o contrário, né? O modal supera em 20 a média. Então a letra E realmente é a correta. Ok? Então essa aqui foi a questão número 14, né? Pronto, foram essas aí. Então, galera, para a gente continuar o nosso ensino, o estudo, né, sobre esse assunto, o que nós vamos ver agora é as medidas de dispersão, certo? Medidas de dispersão. O que é que são as medidas de dispersão? Vamos lá então entender, né? Estou aí com a página do livro aí aberta, né? Na página 54 aí, onde tem aí um exemplo, ó, de salário, né, do escritório, número de funcionários e o número de funcionários A, número de funcionários B, né? Como entender? As medidas de posição, como a média aritmética, a mediana e a moda de um conjunto de dados numéricos, não são suficientes para uma análise conclusiva sobre como variam os valores desse conjunto. Por exemplo, quanto esses valores estão próximos ou distantes de uma medida previamente fixada. Esse fato pode ser percebido na tabela ao lado, que apresenta o salário mensal dos funcionários de dois escritórios A e B. Apesar de a média salarial nos dois escritórios ser a mesma, né, de R$ 1.900, as distribuições são muito diferentes. Por exemplo, os salários do escritório A estão mais próximos da média aritmética que os salários do escritório B. Isto é, os salários do escritório A são menos dispersos em relação à média. Então, calculando a média lá que dá 1.900, né? Então, verificando em cada um dos dois escritórios, vai se perceber isso aqui, certo? A disparidade, né, de A com relação ao B. Por isso, precisamos de outras medidas para avaliar a distribuição de uma amostra de números. Neste item, vamos estudar algumas dessas medidas, chamadas medidas de dispersão, ou seja, as variações para mais ou para menos, certo? Da média, por exemplo, né, do valor médio. Então vamos supor o seguinte, para que vocês entendam mais facilmente isso aqui. Vamos supor que um time fez... Vou até abrir aqui a minha canetinha aqui. No primeiro jogo, vou colocar aqui, ó, jogo e a quantidade de gols. Então, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5, por exemplo. Certo? 5 jogos. No primeiro jogo, 0 gol. No segundo jogo, o time fez 3 gols. No terceiro jogo, fez 1 gol. No quarto jogo, fez 4 gols. No quinto jogo, não fez nenhum. Então é o seguinte, ó, qual seria a média de gols aí desse time? Né, ó? A média seria o quê? Seria o 0, né? Mais o 3, mais o 1, mais o 4, mais o 0, e isso dividido por 5. Então, a média de gol seria quanto? 8 dividido por 5. E 8 dividido por 5 dá quanto? 8 dividido por 5 vai dar 1,6. Certo? Então, teria uma média de 1,6 gols por partida. Certo? 1,6. Olha só. Só que se você pegar no primeiro jogo aqui, ó, tem 0. Não tem nenhum gol. Já no segundo jogo, ó, tem quase o dobro, né, da média. No terceiro jogo mantém-se ali, né, no quarto jogo já passou do dobro da quantidade, ó, e no último jogo 0 também. Então essas disparidades são estudadas pelo que nós vamos ver a partir de agora, que é o desvio médio, certo? Que é o absoluto, né, o desvio absoluto, o desvio padrão e a variância, certo? São esses três. Certo? Estão aí na tela de vocês. Isso aqui é só para você entender, certo? Mais ou menos o que é cada um desses. Certo? O desvio absoluto médio, a variância e o desvio padrão. Certo? Porque esse exemplo que eu trouxe para vocês ele fica até mais fácil você entender, certo? O que são esses desvios, né? É o que distancia da média, né, para mais ou para menos, certo? Então tem 3 formas de você calcular. Então, neste caso, um critério de desempate pode ser a regularidade das notas dos candidatos, por exemplo. Tem aí
Foi dado aí para vocês aqui, ó. Para preencher uma vaga de gerente de produção do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa, após realizar vários testes, selecionou 2 candidatos, Ana e Felipe. A tabela a seguir mostra o desempenho dos dois nas provas a que se submeteram. Os 2 candidatos obtiveram a mesma média. Como proceder cientificamente para estabelecer um critério de desempate na avaliação. Então temos aqui, ó, a Ana, em conhecimento de informática, obteve 8,5, o Felipe obteve 9,5. Em língua portuguesa, a Ana obteve 9,5, o Felipe 9. Em língua inglesa, a Ana obteve 8 e o Felipe 8,5. Matemática, a Ana 7 e o Felipe 8. Em conhecimentos gerais, a Ana foi 7 e o Felipe foi 5. Então, a média da Ana foi 8 e a média do Felipe também foi 8. Né? Isso aqui são dados fictícios, viu, galera? Então, assim, o que é que nós podemos fazer aí? Para determinar quanto cada nota de Ana está afastada da média aritmética, basta efetuar a diferença entre a nota e a média. Então, por exemplo, aqui, na primeira prova lá de conhecimento de informática, né, ela tirou 8,5. Então, ela estava acima da média, que era 8. A média dela, certo? Enquanto que na língua portuguesa, ela estava 9,5, né? Tirou 9,5. Então, está 1,5 ponto acima da média. Ok? Na prova de língua inglesa, ela estava na média. Já na de matemática, estava abaixo da média. Tirou 7. Então, 1 ponto abaixo. E também no conhecimento de economia, né? Tirou um 7, então 1 ponto também abaixo da média. Então, o módulo, né? Não importando o sinal, né? Se está abaixo ou está menos, o que é considerado aqui é o módulo, certo? Se é 1,5 ponto, não importa se é para mais ou é para menos. A diferença é de 1,5 ponto. Certo? Se a diferença é de 1 ponto, não importa se é para mais ou é para menos. A diferença é só 1. Então, olha, isso aqui é o desvio absoluto médio, pessoal. Então, aqui nós temos o exemplo também do Felipe, não. Ou é da Ana também, né? Então, para calcular o do Felipe também é a mesma forma. Então, como é que se calcula o desvio médio chamado, pessoal? Desvio médio. DM, certo? Ou DAM, né? É o seguinte, você vai pegar cada uma das médias, como no exemplo lá dos gols, né? Se a média é 1,6, então seria 0 menos 1,6. Certo? Mas no segundo jogo era 3, então 3 menos 1,6. Entende? Vai somar esses resultados e dividir pelo total. Não eram 5 jogos? Não, 5 jogos. Então, nesse caso aqui, ó, são 5 avaliações, né? A pessoa fez, ó. Então, vai dividir por 5. Certo? Então, ela vai fazer a diferença de cada um. Né? Como é que é? Vamos lá, vamos compreender com mais calma aqui, com mais tranquilidade. Ó. Vou até diminuir a página aqui. Ó. Vou escrever aqui mesmo, certo? Ó. Então, para descobrir o desvio médio aqui, por exemplo, para que você entenda, ó, é o módulo, certo? Então, vou colocar entre barras. Ó. A primeira prova dela não foi 8,5, então 8,5. Mas qual é a média dela? A média é 8. Entendeu? Aqui é um 8, hein? Ó, 8. Mas na segunda prova, qual foi a nota dela? 9,5. Então, 9,5 menos 8. Tá captando? Certo? Então, você vai pegar esses valores e diminuir pela média. Certo? Então, todas elas vai somar e depois dividir pelo total. No total é 5. Pronto. Então, aí você vai descobrir o desvio médio. Nesse caso aqui, o desvio médio dela deu quanto? Deu 0,8. Certo? Deu 0,8. De maneira análoga, né, da mesma forma, o Felipe também, né, vai ter esses mesmos padrões aqui. Ó. Tem um 9,5, então vai ser 9,5 menos 8. Né? Na outra prova, ele tirou quanto na outra prova? Tirou um 9, né? Então vai ser 9 menos 8. Ó. Na terceira prova, que é de língua inglesa, foi 8,5 menos 8. De matemática foi 8 menos 8, né? E de conhecimentos de economia, 5, né? 5 menos 8. Então a disparidade dele, ó, deu 1,8. Então quem foi que ficou mais distante da média? O Felipe. Então a vaga deveria ser ocupada pela Ana, certo? Que não se distanciou tanto. Tá captando, galera? E isso, né, se a empresa não levar em consideração, né, o conhecimento matemático e sobre a economia, né? Tem que ver o peso também da empresa, certo? Mas só para exemplificar, né, o Felipe esteve a 1,2 pontos distante da média, variando, né? Variando. Então a variação dele foi maior, ele foi mais inconstante, digamos assim, enquanto que a Ana
manteve-se mais perto ali da média em todos os quesitos. Certo, galera? Então, para calcular o desvio médio, basta você calcular a média primeiro, certo? Calcular a média. Depois você vai comparando essa média com cada frequência. Captou? E divide pelo total de frequências. Simples, né? Ou, no caso, o total de variáveis, né? Nesse caso são 5 aqui, então divide por 5. Ok? Então, só exemplificando lá do jogo, realmente, dos gols, né? Se você voltar ao vídeo, você vai ver aí quanto é cada uma. Não anotei aqui, certo? Mas, vamos lá. Se eu fizer direitinho, vamos lá. Ó, o primeiro jogo foi 0, né? A média é 1,6, ó. No segundo jogo foi 3, ó. Então vai ser 3 menos 1,6. Tá captando? Ó? No outro jogo é quanto? Foi 4, né? 4 gols. Então 4 menos 1,6, ó. Certo? Ó, mais temos quanto? Temos 3 jogos, né? No quarto jogo foi quanto? Nem lembro mais. Foi 1, né? Então vai ser 1 menos 1,6. Eu devo ter errado a ordem aqui. Mas no último jogo deu quanto? Deu 0 gol. Então 0. Cadê o 0? Menos 1,6. Isso aqui tudo ó, vai ser dividido por quanto? Foram quantos jogos? 5 jogos. Certo? Então você vai fazer, né? Ó, 0 menos 1,6. Então, ó, sem levar em consideração o sinal. Certo? 0 menos 1,6. Né? 3 menos 1,6. 4 menos 1,6. E por aí nós vamos. Então nós teremos o quê? 1,6, né? Mais 1,4 mais 2,4, né? Mais 0,6 mais 1,6. Isso aqui dividido por 5. Beleza? Então, fazendo essa soma, divide por 5. Então, vamos lá. Somando aqui tudo. 1,6 com 1,4 vai dar quanto? Vai dar 3, né? E aqui, que é 3, né? 3. Aqui vai dar quanto? 2,4 com 0,6 vai dar 3, né? Então, 4,6 aqui. Então, vai dar 7,6. Certo? Então, esse valor vai dar 7,6 dividido por 5. Então, a variação aqui, né? 7,6 dividido por 5, né? 7,6 dividido por 5, vai dar um desvio de 1,52. Ó. Essa média deu 1,6, né? Então, o desvio não vai ser muito... Mas vai ser quase a mesma quantidade, né? Certo? Então, assim nós calculamos o desvio. Também, dentro dessa questão, existe a variância. O que é a variância? A variância é você pegar esse mesmo processo de desvio médio, só que elevar ao quadrado. Você vai elevar cada um dos fatores, cada uma das subtrações ao quadrado. Então, assim nós conseguimos obter o valor da variância, certo? Então, o desvio médio você vai fazer essas diferenças, né? Depois dividir, como se fosse uma média, né? Enquanto que a variância você vai fazer os quadrados deles aqui, ó, dessas diferenças. E depois dividir pelo total. Enquanto que o desvio padrão, galera, é só pegar o resultado aqui da variância e calcular a raiz quadrada. Okay? Então tem essas três medidas de dispersão, né? Então, galera, você vai tentar resolver a atividade proposta. Página 56, página 57, vamos fazer somente a 18 e a 19, ok? Valeu, galera. Até a próxima.